Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sinal de esperança pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, nesta terça-feira, dentro da 18ª semana do Tempo Comum. Vamos juntos refletir a mensagem de Deus para nós, este sinal de esperança para nós no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A reflexão da palavra de hoje vem da leitura da liturgia do livro de Números, capítulo 12, versículos do 1 ao 13, onde nós vamos ver 3 grandes características do servo de Deus, Moisés. O texto diz assim: Naqueles dias, Maria e Arão criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope e disseram: Acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isto. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, Arão e Maria: Ide todos os 3 à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda e chamou Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse: Escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com o meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa, porque a ele eu falo face a face e às claras, e não por figuras, que ele vê o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? Indignado contra eles, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se, e no mesmo instante Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. Quando Arão olhou para ela e a viu toda coberta de lepra, disse a Moisés: Rogo-te, meu Senhor, não nos faça pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado fora do ventre de sua mãe, já com metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Queridos irmãos e irmãs, gostaria de chamar a atenção nessa reflexão de hoje para 3 características que aparecem no texto que nós acabamos de ouvir da leitura de hoje, referente ao servo de Deus Moisés. Hoje ele é chamado como humilde, depois como o mais fiel e por fim é um grande amigo intercessor. São características que precisam ser mencionadas na vida deste homem. O contexto da história da leitura, ele tem algo de dramático. Nesse sentido, pela situação, há um ciúme de Moisés, uma crítica por causa da sua vida particular, da sua vida de relacionamento, e as pessoas se acham mais importantes do que Moisés, principalmente Maria e Arão. E diz: olha, por que o Senhor se revela a ele e não se revela a nós? Ah, vaidade, ciúmes, tão presente também nas nossas missões, na nossa ação pastoral, missionária. Infelizmente, temos que deparar com isso em muitos segmentos, não só na religiosidade, mas também na sociedade. Isso é uma grande chaga que atrapalha a nossa missão. Por que aquele? Por que este? Não eu? Parece que Deus faz acepção, cuida de um, não cuida de outro. Porque aquele dá certo as coisas que ele faz, a gente não. Quantas vezes nos pegamos assim, como Maria e Arão, pegados pela vaidade,
E Moisés é exaltado não por ele, essas virtudes hoje que nós refletimos, mas por quem escreve o texto sagrado e pelo próprio Deus, como nós ouvimos. O texto diz que Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Humildade vem também de humilhação. A gente entende às vezes que são duas palavras totalmente diferentes. A gente até pensa que ser humilde é coisa boa, mas ser humilhado não. Ser humilhado já seria vexatório, já seria um pecado, seríamos vítima. Mas a raiz da palavra está muito perto. Humildade e humilhação são palavras próximas. Não a humilhação no sentido que nós entendemos de humilhar alguém. Claro, ninguém gosta de ser humilhado e ninguém deve ser humilhado. Mas nos humilhamos sim diante de Deus, na nossa condição de pequenez, de pequeno que somos. E devemos saber que se fazemos algo não é por nós. O Espírito de Deus é que fala em nós. Nós somos apenas um canal para comunicar a graça de Deus. Moisés era assim. Não foi ele que pediu para ter a alegria ou o privilégio, podemos dizer, de ver Deus face a face. Ele foi escolhido para isso, dentro da sua humildade. Maria, no canto do Magnífica, já exalta aqueles que se humilham, aqueles que são humildes. Canta esse louvor de Deus, que Deus exalta os humilhados, enche de bênçãos o coração deles e dispensa aos ricos de mãos vazias. A humildade sempre é algo que deve estar presente na nossa vida, na nossa missão, em tudo aquilo que fizermos. Depois, quando Deus repreende Arão e Maria na tenda, ele fala, olha, o mais fiel de todos é Moisés. Eu falo em figuras para muitos, a ele eu falo face a face, porque ele é fiel. Fidelidade a tudo aquilo que nos exige nossa missão. A fidelidade em todos os sentidos. A fidelidade que marca a característica que nós precisamos ter também daquele que é fiel em primeiro lugar e que não mente, que é o próprio Deus. Quanto estamos sendo fiéis àquilo que nós de fato acreditamos e professamos. Por fim, Moisés é um grande amigo e intercessor, porque recaiu, podemos dizer aqui, entre aspas, uma praga sobre Maria, diante do pecado, que eles entenderam que era um castigo do pecado que eles haviam questionado a Deus. Ela ficou coberta de lepra, e Arão pediu, olha Moisés, intercede para que ela fique curada. Aquele que é amigo se dirige ao outro amigo e pede em favor de alguém. E a leitura termina dizendo que Moisés clamou ao Senhor. A intercessão deste grande servo de Deus. Eu te suplico, Senhor, dai-lhe a cura. 3 características importantes que nós devemos assumir também na nossa missão todos os dias. Não só na missão, mas em todo lugar que nós estivermos. Humildade, fidelidade e uma amizade que nos faça sermos também intercessores a Deus uns pelos outros. É o que nós fazemos quando rezamos e entregamos a Deus aquilo que nos é pedido. Que o Senhor nos ajude a imitar estas grandes virtudes, deste exemplo, deste servo de Deus que foi Moisés no passado, mas quantos hoje também são carregados dessas virtudes para servir a Deus e também aos irmãos. Assim nós peçamos ao Senhor que nos façam ter um coração humilde, generoso, fiel, para que possamos alcançar de Deus aquilo que nós pedimos em prece. Que assim o Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.